Espírito e matéria. Pergunta número 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em um tempo específico? Somente Deus o sabe. No entanto, uma coisa que a razão lhes deve indicar é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais tem estado inativo. Por mais distante que possa figurar o princípio de sua ação, há como imaginá-lo, um segundo, na ociosidade? Pergunta número 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode provocar impressão sobre os sentidos e o que é impenetrável. Essa definição é exata? Sob este ponto de vista, é exato, porque fala-se segundo o que se conhece, mas a matéria existe em estados que são desconhecidos ao homem na Terra. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que não provoque nenhuma impressão sobre os sentidos, no entanto, é sempre matéria, mesmo que para os homens isso não o seja. Pergunta 22A. Qual definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que prende o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual age o espírito. Pergunta número 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Pergunta 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de analisar em sua linguagem. Para os homens não é nada, porque o espírito não é algo palpável, mas para nós é alguma coisa. Saibam-no bem, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Pergunta número 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro confundem-se em um princípio comum, de sorte que, para os homens, passa a ser a mesma coisa. Pergunta 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Tanto um como o outro são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar a inteligência a esta. Pergunta 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita às individualidades designadas por esse nome. Ela é necessária para os encarnados, porque não são organizados para perceber o espírito sem a matéria, seus sentidos não foram feitos para isso. Pergunta número 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Pergunta 27. Existiriam, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, falta acrescentar o fluido universal que representa um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, densa demais para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora sob certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue pelas propriedades especiais que possui. Se não fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível, por suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a variedade infinita de coisas das quais os homens conhecem apenas uma diminuta parte. Esse fluido universal 2, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito emprega, é o princípio sem o qual a matéria estaria em estado perpétuo de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Pergunta 27A. Esse fluido seria o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. Isso a que chamam fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é,
propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser vista como independente. Pergunta número 28. Porque o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras, matéria inerte e matéria inteligente? As palavras nos importam pouco. A linguagem deve ser formulada de maneira a se tornar compreensível. As dissensões humanas surgem porque sempre há desentendimentos sobre as palavras, pois a linguagem humana é incompleta para as coisas que não lhes ferem os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vimos que a matéria não é inteligente e que um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão de ambas as coisas nos são desconhecidas. Que tenham ou não uma origem comum, com os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, porque as admitimos como formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue pelos atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus.